Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um Você Saúde. Hoje é sexta-feira e eu aproveito para convidar a você a seguir a nossa página no Instagram, @TV Câmara Caraguatatuba, @Câmara Caraguatatuba. Também se inscreva em nosso canal no YouTube, TV Câmara Caraguatatuba. Ative o sininho para acompanhar tudo que nós estamos produzindo por aqui. Hoje nós vamos falar sobre os malefícios causados pelos banhos de sol sem a proteção solar. Como a gente já sabe, a exposição solar sem proteção pode causar diversos malefícios, diversos problemas de pele, incluindo queimaduras, manchas, envelhecimento e até mesmo câncer de pele. Por isso hoje nós estamos recebendo e vamos conversar com a biomédica e cosmetóloga Kathleen Silva. Kathleen, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês e obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Kathleen, vamos começar explicando, né? Quais são os principais tipos de radiação que são emitidas pelo sol e como que elas afetam a nossa pele? As radiações emitidas pelo sol são a UVA e a UVB. A radiação UVA, ela é responsável por degradar o colágeno e a elastina, então com isso temos um envelhecimento precoce e linhas finas. Já a UVB, ela é responsável pela queimadura solar e também pode causar o câncer de pele. Kathleen, quais são as principais alterações moleculares e também celulares que impactam no fotoenvelhecimento da nossa pele? Tem a ver com essa questão da radiação? Isso. Quando a gente se expõe muito ao sol, a radiação ela degrada o nosso colágeno e a nossa elastina. Então ele tem uma quebra. Com isso ocorre o envelhecimento precoce e aparecem as linhas finas. E de que forma que essa exposição solar, como você falou, né, ele vai interferir diretamente na produção do colágeno e também da elastina, da degradação, né, desses dois? Essa exposição, ela ativa uma enzima chamada metalaproteína, que isso ocorre a degradação do colágeno. Ah, entendi. E quais são os mecanismos pelos quais a radiação UV, né, causa manchas na pele? Como que isso funciona? Então, quando a gente se expõe a essa radiação, ela ativa a nossa cascata de melanogênese. Então, o nosso corpo entende que ele está sendo atacado e ele produz melanina. Com essa produção de melanina, ocorrem as manchas. Kathleen, qual que é a diferença entre uma queimadura solar e um dano solar a longo prazo? A queimadura solar ela é uma inflamação aguda, então está acontecendo no momento. Já o crônico é com o passar do tempo, então é onde o paciente vai analisar o envelhecimento precoce, o aparecimento de linhas finas e também pode causar o câncer de pele. Acaba que, por exemplo, a queimadura solar ela acaba sendo um pouco mais fácil de tratar por conta, assim, de ser algo que ali você está vendo naquele momento, então você já trata o dano solar, ele vai acontecendo conforme o tempo. Progressivamente, isso. Quando o paciente tem muita exposição solar, a gente orienta que ele evite nos próximos dias, hidrate muito a pele e utilize também, por exemplo, antioxidantes tópicos. Aqueles remedinhos que a gente encontra na prateleira das farmácias, né? Podem ajudar? Tem uns até que aqueles géis normalmente assim para você colocar na geladeira e ajuda de fato no alívio, também pode ser um. Isso, ajuda sim. Normalmente eles contêm ativos como aloe vera. Aloe vera ele acalma a queimadura, digamos assim, da pele. Então ele abaixa, dá a sensação sim de uma pele mais acalmada. E existe alguma diferença nos malefícios da exposição solar entre os diferentes tipos de pele, Kathleen? Existe. Nas peles mais claras, nós dizemos fototipos 1 e 2, elas têm mais probabilidade de queimadura e surgimento de câncer de pele. Já nas peles mais escuras, a gente diz fototipo 5 e 6, ela tem mais probabilidade de surgir pigmentação, ou seja, pode surgir melasma ou uma hiperpigmentação causada pelo sol. Kathleen, e essa exposição solar sem proteção, ela pode também impactar no sistema imunológico da nossa pele? Pode sim.
Com essa exposição exagerada, nós temos uma falha, digamos, podemos dizer assim, nas nossas células Langerhans, que são a principal célula no nosso sistema imunológico. Então, elas também são prejudicadas, digamos, que acaba prejudicando o nosso sistema imunológico. Dá pra gente ter sinais de que a nossa pele foi exposta por muito tempo ao sol, ou que houve uma hiperexposição ao sol? Sim, dá. Normalmente, os pacientes têm muita coceira, pode ter ardência, a região pode ficar bem sensível e bem avermelhada. Nesses casos, indicam sim que o paciente se expôs ao sol por uma quantidade de tempo inadequada. Há casos, pelo que você acompanha assim no dia a dia, né? Que o paciente chegou a precisar de atendimento médico por conta dessa hiperexposição? Sim, já acompanhei, já tive paciente que se expôs ao sol e teve Precisou de um atendimento Precisou de um atendimento, Kathleen, como que a exposição solar, né, aumenta o risco do câncer de pele? Quais são os tipos mais comuns também? A radiação solar, ela provoca mutações no nosso DNA. E os mais comuns, casos de câncer de pele, são o carcinoma basocelular e também o melanoma. E quais são os malefícios a longo prazo dessa exposição solar? É o envelhecimento precoce, aumento das linhas finas, aquela pele mais enrijecida, que parece estar mais envelhecida mesmo, e o principal, câncer de pele. Kathleen, quando a gente fala de linhas finas, são essas aqui que a gente fica... Isso, é o temor de todo mundo, as ruguinhas. Normalmente elas aparecem nessa região, também pode aparecer aqui. Aqui no colo, quando a gente não desce o protetor solar, fica aquele aspecto mais enrugecido, então parece uma pele com uma característica mais envelhecida. É isso também que eu ia falar pra você. A gente muitas vezes se preocupa muito com o rosto na hora de fazer a proteção, mas esquece do pescoço, da orelha, das mãos. Isso é muito também. comum. Isso é muito comum e é muito importante orientar que sempre que for passar o protetor solar no rosto, já passa um pouquinho no pescoço, desce aqui pro colo e nas mãos. As mãos, os pés também são outra parte que a gente esquece. Outra parte que a gente esquece. Na praia, a gente tem sim que passar protetor em praticamente tudo. Porque se a gente passa no rosto, mas esquece de alguma parte do corpo, o sol vai atingir aquela parte e possa ser que a gente tenha manchas da pós. Quais são os principais sinais de alerta pré-cancerosas ou cancerosas na pele? O paciente normalmente contém lesões com bordas irregulares, elas normalmente aumentam de tamanho, podem ter sangramento ou até ter coceira. E também nunca cicatriza, não tem uma cicatrização daquela lesão. Nessa questão, o paciente deve sim procurar um atendimento médico para analisar aquela lesão. Kathleen, a exposição solar sem proteção pode agravar problemas também como, por exemplo, a acne ou a rosácea? Pode sim. Normalmente o sol, o calor, ela intensifica os pacientes com pele acneicas porque tem uma produção de sebo. A produção de sebo entope os nossos poros e ocorre a acne. Já em pacientes com rosácea, tem uma inflamação, um calor e uma vasodilatação. Então, eles vão sentir sim a pele mais sensível e mais avermelhada. Kathleen, para pacientes com pele acneica ou com rosácea, existem protetores solares que ajudam mais? Porque às vezes eu tenho uma pele acneica, então eu percebo que eu não posso com um protetor solar em creme. Quando eu passo, eu percebo que a minha pele, ela sente. Sim. E aqueles mais líquidos, sim, já dá mais certo. Já. Tem isso mesmo? Tem. É muito importante a gente saber o tipo de pele do paciente para indicar qual protetor solar ele vai utilizar. Em peles acneicas, é muito importante que o protetor seja oil-free. Ele não contém nenhum óleo, porque se o protetor tiver óleo, ele vai deixar sua pele oleosa e pode surgir ainda mais acne. Kathleen, só pra gente finalizar esse primeiro bloco, como que a exposição solar sem proteção pode interferir na cicatrização de feridas ou até mesmo de procedimentos dermatológicos? Quando o paciente se expõe muito ao sol, ele gera uma inflamação.
Então, quando ele tem já alguma inflamação, algum processo, fica difícil a cicatrização e pode até piorar a inflamação. Tá certo, nós estamos conversando hoje com a biomédica e cosmetóloga Kathleen Silva a respeito dos malefícios causados pela exposição solar sem proteção. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, não saia daí. Estamos de volta com Você Saúde, hoje conversando com a biomédica e cosmetóloga Kathleen Silva a respeito dos malefícios da exposição solar sem proteção. Kathleen, qual que é a importância do uso diário do protetor solar, mesmo em dias nublados ou até mesmo dentro de casa? Porque às vezes a gente está dentro de casa e não utiliza, Sim. né? A radiação solar, a UVA, ela consegue ultrapassar tanto as nuvens quanto até a janela de casa, vidro. Então ela acaba agredindo a pele mesmo em dias nublados ou mesmo quando estamos dentro de casa. Por isso que temos que passar o protetor solar quando estamos em casa e quando estamos em dias nublados. E dentro de casa também tem a questão da iluminação, né? As próprias lâmpadas ainda. Lâmpada, televisão, celular também, elas emitem a luz azul que também prejudicam a nossa pele. E além do protetor solar, quais outras medidas de fotoproteção são importantes? Por exemplo, o uso de acessórios. É necessário, mesmo a gente utilizando o protetor? Sim, é necessário, porque com o passar do tempo a gente precisa retocar o protetor. Então é legal que a gente tenha chapéu, boné, óculos de sol e aquelas camisetas com proteção de UVA e UVB é bem bacana. Kathleen, quais fatores são importantes? A gente falou um pouquinho antes do intervalo a respeito da pele acneica e da pele com rosácea, do tipo específico de protetor solar para essas peles. Mas o que a gente precisa levar em consideração na hora de comprar um protetor solar? A gente precisa sempre levar a característica do protetor, qual é o veículo dele, ou seja, se ele é em loção, aquele mais líquido, ou se ele é em creme, isso é muito importante. Também o protetor FPS acima de 30 é essencial. O que significa esse FPS? Só para a gente entender, porque ainda gera muita dúvida, né? Hoje a gente tem FPS de 15, de 30, até de 90 Sim, já, né? Então, assim, o que isso significa? O FPS é o fator de proteção solar, somente isso. FPS 30 é como ele vai proteger sua pele 30 vezes o tempo que você vai ficar exposto. Então, se você vai ficar de 5 minutos exposta ao sol, ele vai proteger 30 vezes dos 5 minutos. E de quanto em quanto tempo é recomendável que a pessoa retoque o protetor solar? De 2 em 2 horas, sempre nessa intervalo de tempo. Independentemente se vai entrar na água ou não. Se entra na água, tem que reaplicar logo em seguida que saiu dela. E existe um horário em que a exposição solar ela seja mais prejudicial? Por quê? Sim, existe sim, que é entre as 10 e as 4 da tarde. Esse é o pico onde a radiação está sendo emitida. E aí esse horário, sempre que a pessoa, por exemplo, a gente está numa cidade de praia, né? Então, às vezes a pessoa vai cedinho para a praia sim. e fica durante todo o dia. Quais orientações que a gente pode dar para esse pessoal? É bem legal aquele protetor solar em spray, ele é muito fácil da reaplicação, então é só borrifar no corpo durante a exposição solar e sempre reaplicar de 2 em 2 horas ou logo em seguida que saiu da água. Kathleen, qual que é a sua opinião com relação à questão das câmeras de bronzeamento artificial em relação aos malefícios, né, da exposição solar natural? Ela é bastante, na verdade, prejudicial, porque ela emite muita a radiação UVA. Então, possa ser que o paciente tenha surgimento de manchas, linhas finas, envelhecimento precoce. E a OMS também caracteriza ela como um meio cancerígeno. Tem algum mito a respeito dessa questão da exposição solar ou então da proteção solar que você gostaria que acabasse com isso? Tem. A principal é que as peles mais negras, elas não precisam de proteção solar. E é um mito. Todas as peles necessitam de proteção solar. Por mais que elas tenham mais melanina, elas ainda precisam proteger. Qual que é a sua principal recomendação
para as pessoas que se expuseram ao sol sem a proteção? Evitar muito a exposição solar nos próximos dias, hidratar bastante a pele, consumir muita água e, se tiver casos mais graves, como surgimento de bolhas, procurar um atendimento médico. Kathleen, como que a gente pode conscientizar a população, principalmente crianças e adolescentes, a respeito dos riscos, né, que a exposição solar pode trazer? Eu acho bem legal esse assunto porque é muito importante, principalmente as crianças que praticam esportes. Então, a orientação nas escolas ou até nos postos de saúde, na área da saúde, a recomendação, informar o quanto é prejudicial e que pode ocasionar cânceres mais para frente, é uma forma de conscientizar. Kathleen, tem uma quantidade específica de protetor solar que seja necessário? Tem sim. Para a gente poder ficar protegido, Sim. né? Como fazer essa? A Sociedade Brasileira de Dermatologia recomenda 2 miligramas por centímetro quadrado da pele. Ou também tem alguns truques que eu oriento, que é a técnica dos 3 dedos. A gente aplicar uma quantidade legal nos 3 dedos, ou fazer uma dupla camada, passar uma quantidade e depois vir com mais uma quantidade de proteção solar. É melhor para mais do que para menos, Sempre né? para mais do que para menos. Ô Kathleen, e quando as mães, a gente vê muito na praia, né? As mães deixam o protetor aqui, assim, nas crianças principalmente. Isso também é válido? Ajuda mesmo? Tem que ficar bem homogêneo. Não pode ter uma parte mais com protetor e outra parte sem proteção. Tem sempre que ficar bem homogêneo. Mas essa faixinha que pode... Não adianta. Não é algo, não um é algo truque legal, que vai dizer assim, vamos nossa. deixar bem homogêneo que é melhor. E como que a cosmetologia pode ajudar na recuperação e também na proteção dos danos solares? Na cosmetologia a gente tem alguns ativos que são antioxidantes, então eles pegam os radicais livres como se eles puxassem para ele e evitassem que aquele radical livre danifique a nossa pele. E também muito hidratante, ativos como niacinamida, ácido hialurônico, é bem bacana. É isso que eu ia te perguntar, se a pele hidratada tem alguma diferença, né, quando a pessoa tem uma pele mais hidratada, para uma pessoa que não cuida tanto, assim, né, nesse quesito de se preocupar com essa hidratação. Isso interfere também? Interfere sim. Quando a gente tem uma barreira cutânea bem equilibrada, é como se todas as nossas fibras estivessem juntinhas. Quando elas estão desequilibradas, quando o paciente não se preocupa com a hidratação, as fibras elas meio que se soltam uma das outras. Então, ultrapassa. Tudo pode ultrapassar. Então pode ter infecção, pode ocasionar acne e pode piorar a questão da radiação solar. E qual que é a importância também da pessoa fazer um acompanhamento com um dermatologista para avaliar esses danos solares na pele? É legal o acompanhamento quando se tem alguma queixa, alguma lesão que não cicatriza e aí a gente já consegue identificar antes de ser algo um pouco pior. Você citou alguns tratamentos possíveis, assim, principalmente ativos, né, que podem ajudar na questão das queimaduras solares, né, esses danos causados pela exposição solar. Mas quais outros tratamentos a gente tem hoje disponíveis para essa exposição solar, esses danos causados pela exposição solar sem proteção? Atualmente nós contemos peelings, alguns peelings menos agressivos, que é bem bacana. Contemos os lasers, que é bem legal também, e os dermocosméticos. Tudo isso ajuda no tratamento dessas queimaduras, desses danos? Isso, quando não precisa iniciar um medicamento, né? Quando é algo que a gente consegue tratar somente na cosmetologia. No que a gente se refere a avanços relacionados à proteção solar e o tratamento de danos solares, o que o mercado oferece hoje? Nós temos protetores solares que são resistentes à água, a suor, então ele tem uma proteção mais duradoura. Também temos a proteção solar em spray, que é muito mais fácil a reaplicação. Então o mercado está vindo aí preocupado com a exposição solar das pessoas, dos pacientes. A gente estava falando sobre a questão das peles mais branquinhas, as peles mais negras. As pessoas que são bem branquinhas,
quais os cuidados, assim, além do que a gente já trouxe um pouquinho, que elas precisam ter? Fundamental o uso de chapéu, boné, as camisetas de proteção UVA e UVB que a gente já mencionou. E o protetor solar é como se fosse o melhor amigo dela. Também podemos adicionar os antioxidantes na rotina de skincare, que consegue proteger ainda mais. Kathleen, nesse tempo assim que você trabalha com essa questão, existe algum caso que te chamou mais a atenção relacionado a essa exposição solar prolongada sem proteção? Sim, eu lembro de uma paciente que ela trabalhava com panfletagem na rua e no sol, sem a proteção solar. E ela me procurou por conta das manchas solares. Então, o rosto dela era completamente manchado pelo melasma. E aí a gente conseguiu tratar. Através de uma rotina de skincare é possível tratar também? Isso, é possível tratar sim um melasma, um caso de exposição solar. Para nós finalizarmos, qual orientação a gente pode deixar para quem está em casa nos acompanhando e que tem esse problema de esqueci, ou então hoje o protetor solar não vou passar, quero tomar um bronze? Sim, que é muito importante a prevenção da sua saúde, é muito importante a utilização do protetor solar e a reaplicação de 2 em 2 horas para que a gente tenha uma velhice, uma qualidade de vida melhor. Tá certo, muito obrigada por atender a nossa equipe e por trazer tantas informações, Kathleen. Obrigada e eu que agradeço. Obrigada também a vocês que estiveram conosco até aqui. O Você Saúde termina agora, mas nós estamos de volta na próxima sexta-feira. Não esqueça, siga as nossas páginas no Instagram, @TV Câmara Caraguatatuba, @Câmara Caraguatatuba. Também se inscreva em nosso canal no YouTube, TV Câmara Caraguatatuba, ative o sininho para você acompanhar tudo que nós estamos produzindo por aqui. A gente se encontra na próxima semana. Um grande abraço!